Hoje nós vamos falar de economia utilizando a luz do sol através dessas placas de painel solar. Ao meu lado está o diretor da Viridian Tecnologia, senhor Luiz Cláudio Rosa, que implantou isso aqui nessa empresa que nós estamos. E nós vamos falar disso, de economia, de tecnologia. Há uns 20, 30 anos atrás, isso aqui era, vamos dizer assim, uma utopia, um sonho distante, algo que era muito caro. Mas hoje em dia, atualmente, já é uma coisa que disseminou pelo mundo todo, a economia de energia através de painéis, não é? Sim, pelo mundo todo e em todas as classes sociais. Não é só uma coisa para quem tem dinheiro, isso é algo para te gerar dinheiro. Na verdade, você falou de economia, o mais importante é que você gera recursos com energia solar. Você, ao utilizar o painel, você deixa de gastar a energia que vem da rua, aquela energia que vem nos cabos de energia da companhia de energia. E quando você gera mais energia do que você usa, gera créditos que você vai poder abater em consumos futuros. Isso já tem acontecido em residências. Nós estamos, é claro, numa empresa que tem muitos painéis, mas uma residência já está acontecendo isso. Nós gravamos há um tempo atrás e ele provavelmente hoje está deixando de pagar e ganhando créditos, né, com a energia que ele obtém através da luz do sol. Exatamente. Um exemplo que eu gosto muito é uma costureira aqui de Sorocaba, que fez o nosso uniforme da Viridian, e ela gastava R$350 por mês de conta de luz. Né? E para ela isso pesa muito, porque é uma atividade econômica de baixa rentabilidade. Entretanto, hoje ela paga apenas R$33. Ela economizou, investiu R$20 mil, economizando 300 por mês. Se botasse na poupança, ia ganhar R$100 por mês. Quando pagava-se meio, hein? Hoje nem isso ganha mais. Então, na verdade, a gente está falando de energia solar, a gente está dando a rentabilidade média, quer dizer, pegar o valor da economia mensal, dividir pelo investimento que você faça, médio de 2%. Não tem nada no mercado financeiro de baixo risco que pague próximo a 2%. Tem projetos maiores como esse aqui do Boys ou outras empresas que conseguem rentabilidade ainda maior, coisa de 2,5% ou 3% em São Paulo, onde a energia não é a mais cara do Brasil. Alguns estados do norte, Rio de Janeiro para cima, a economia é ainda maior. Então você está falando de 2,5% ao mês limpo, é 25% ao ano. A média de retorno desse investimento está em quanto tempo hoje em dia? A gente está falando hoje em média de 4 anos, para projetos pequenos. Projetos maiores já estamos em situações de menos de 3 anos de payback. Isso é uma rentabilidade excepcional. A tecnologia foi cara, isso foi inventado para alimentar os satélites. Os satélites ficam lá no espaço, eles só têm uma fonte de energia que é o sol. Estamos falando de tecnologia que é madura, é segura. Tem muitos clientes que têm preocupação, mas será que você não tem a preocupação com a tecnologia? A tecnologia é madura, é a mesma que mantém os satélites no espaço. Só que, obviamente, o custo caiu muito. E o custo da energia, especificamente no Brasil, cresceu muito. Então, essas duas curvas, o custo da energia subindo e o preço dos equipamentos caindo, fizeram com que o ponto de equilíbrio se antecipasse. Hoje, a gente está vendendo, começamos vendendo para pequenas residências, entramos em empresas como aqui, estamos hoje com projetos em indústrias. Porque mesmo para a indústria que tem uma sensibilidade a payback muito alta, ela já percebeu que vale a pena. Vale a pena por 2 motivos. Primeiro, eu ponho a energia e não me preocupo mais com os aumentos que virão. A energia no Brasil, infelizmente, nunca mais será barata. Ela é cara e tende a ser mais cara. Hoje, o custo da energia sobe em média 12% ao ano. E aqui a gente tem condições de ter a rentabilidade de 25% ao ano. Ou seja, depois de 4 anos eu paguei meu sistema e não me preocupo mais com os aumentos futuros da energia, porque eu vou pagar o mínimo. Essa é a ideia, a gente faz o projeto para que o cliente pague o mínimo de energia, apenas a tarifa mínima. O Brasil é um país tropical, fica na faixa intertropical. O local com menor incidência seria a região sul do Brasil e lá pelo Rio Grande do Sul, e olha lá. E mesmo assim, a economia é grande. O pior lugar no Brasil é melhor que o melhor lugar no norte da Europa. Por exemplo, na Alemanha. A Alemanha tem uma vastidão de sistemas, tem muito mais sistemas implantados do que o Brasil tem ainda hoje, porque falta incentivo do governo. O governo nunca incentivou. O mercado tem acontecido por iniciativa própria, por pessoas que percebem, como essa costureira ou como empresas como essa, que vale a pena ganhar esses 2, 3% ao mês de rentabilidade. Então esse mercado por si só tem se feito crescer, mas sem nenhum estímulo do governo. Nos países do norte da Europa, mesmo nos Estados Unidos, há estímulo para isso. Há leis na Califórnia, por exemplo, que obrigam que as casas tenham energia solar. Há situações em que os clientes ganham dinheiro pela energia solar que eles colocam nas casas deles. Então, a conta não é mais pela área disponível. Ele quer maximizar, porque ele quer maximizar o retorno para ele. Quando todos começarem a ter a economia de energia, isso vai forçar a empresa de energia a
fazer uma negociação melhor, um preço melhor, porque a energia produzida, por exemplo, numa termoelétrica é muito cara. É cara, e o problema, se você permite falar, é poluição, mas o problema político é quem são os donos da termoelétrica? Por que o governo, em um país como o nosso, que é beneficiado, que tem sol em vastidão, a custo zero, o tempo inteiro a energia do sol nos beneficiando sem nenhum custo? A gente pode transformar isso em energia elétrica a baixo custo, com sustentabilidade, sem poluir. E por que a gente não estimula essas coisas? Porque há interesses políticos, infelizmente, nefastos, que depõem contra os interesses nacionais. Então, quem são os donos dessas termoelétricas? São importantes numa situação de eventualidade? Sim, mas precisamos fazer um planejamento sério e a matriz solar ela tem que fazer parte desse replanejamento sério da matriz energética brasileira. Aí quando vem a sua conta de energia e está lá bandeira vermelha, saiba que você está pagando porque alguém está ganhando pelo uso de uma termoelétrica, que usa combustível fóssil. Não é? Usa um combustível que é caro. Aí quando você coloca na sua casa isso aqui, não interessa a grandes grupos como esse. Mas aí você tem que lutar contra isso e investir. A gente não fala que isso aqui é um gasto, isso aqui é um investimento de curto, médio, curto prazo, porque já foi um investimento caro, hoje não é mais. Hoje não é mais. Não se sabe, a hora que a economia crescer, quanto vai custar a energia. Hoje a energia está relativamente barata e disponível no Mercado Livre, por exemplo, porque está sobrando energia. A indústria industrial está em baixa. Exato. A hora que isso começar a voltar a aquecer, e vai voltar a aquecer, a tendência, como não houve investimentos em novas fontes de energia, novas usinas, a tendência é que o preço suba. É a lei do mercado, oferta e procura. Então as pessoas pagam a geração de energia, a transmissão, o imposto, o ICMS, que vem lá na sua conta, que você vê que é alto. Tudo isso incide numa conta de energia elétrica. Colocou isso aqui... Some esses custos. Você vai passar basicamente a pagar apenas o custo de distribuição, que é a tarifa mínima ou a demanda contratada para os clientes que são conectados em média tensão. Residenciais, basicamente, vai pagar a tarifa mínima. E para indústrias, grandes consumidores, vão pagar apenas a demanda. Esse custo elimina. Esse custo de imposto desaparece porque o imposto é sobre o consumo e como o consumo está sendo gerado pelo sol, a energia de consumo agora é provida pelo sol, você tem a eliminação desses impostos também. Agora, vamos perguntar uma coisa, Luiz Cláudio, que é da Viridian, uma empresa que instala. Você instala só esses painéis ou faz o projeto todo? Como é que é o processo? Todo o processo nós cuidamos para o cliente. Tudo que nós precisamos é saber qual é o nível de consumo dele, que é relatado através da conta de energia. Recebemos a conta de energia, fazemos o projeto, fazemos a aquisição dos materiais, fazemos a instalação desses equipamentos, o comissionamento e a regularização com a concessionária. Todas essas etapas têm que ser feitas por empresas especializadas, principalmente a regularização, que é o que vai garantir para o cliente o benefício. A regularização é que vai permitir que, como última etapa, o medidor dele seja trocado de um medidor unidirecional, que é um medidor que só mede o consumo, a energia só flui no sentido da concessionária para casa. Aquela que vai para casa. Exato. Para um medidor bidirecional, que vai medir tanto o que ele puxou de energia como o que ele entregou para a concessionária. E ele vai pagar apenas a diferença líquida dessas duas volumes de energia, o volume que você entregou e o volume que você puxou. A diferença entre os dois é que você eventualmente vai pagar, ou se não tiver de pagar, vai gerar créditos acumulados e acumuláveis por até 5 anos para serem abatidos em consumos futuros. Além do mais, esse é um equipamento que não demanda muita manutenção. Basicamente a manutenção se limita a fazer uma limpeza anual, depende do índice de poluição do ar, mas aqui, por exemplo, está 1 ano e meio instalado e as placas estão limpas. Não há necessidade de qualquer tipo de limpeza, né? E a durabilidade do sistema é de 25 anos em média, né? Você paga em 4 e tem mais 21 anos para explorar, pelo menos, de economia. Hoje nós estamos numa instituição que é uma instituição da área da saúde, é o Banco de Olhos de Sorocaba. Se você está assistindo esse vídeo aí no Facebook, no YouTube e está vendo, nós estamos em Sorocaba e o Banco de Olhos de Sorocaba é uma referência na área de oftalmologia, não só no Brasil e até fora do Brasil. Profissionais do mundo vêm para cá. É uma instituição grande, é uma instituição séria. E você participou dessa concorrência, digamos aqui, junto com várias empresas. Nós entramos, tivemos a competência e a sorte também de termos sido convidados e termos sido selecionados como vencedores desse processo. O BOIS, como você falou, é uma instituição muito relevante. Nós tivemos muitos resultados de exposição, de mídia, por conta do cliente. E é um cliente também que pretende expandir, né? A gente sabe que agora, enquanto falamos aqui, está sendo construído um prédio ao lado desse,
que vai obviamente também precisar de fonte de energia. O BOS tem outros prédios, como o Hospital Oftalmológico, que consome 20 vezes mais o que nós temos condições de gerar aqui. E agora nós estamos preparados para as próximas etapas do BOS e outros clientes importantes aqui da região. Esse projeto aqui, por exemplo, qual que é a média em porcentagem do que eles gastavam e o que eles vão gastar a partir de agora com a conta de energia? O projeto era para 70% do consumo médio deles, anual. A conta deles no verão, com ar-condicionados são os maiores ofensores, giraria em torno de R$8.000, eles pagam hoje em torno de 4 no verão. Nos meses de inverno, a conta basicamente vai para a tarifa mínima, né? Que aí passa a ser uma conta 0 a 0 em torno de capacidade de geração. Aí, então, na média, 70% de economia. No ano. E mesmo um período de chuva, por exemplo, o dia de verão chove todo dia à tarde. Tendo claridade, está gerando energia? Sim, a redução, obviamente, porque ele trabalha em função do índice de radiação solar. A sombra das nuvens provoca uma redução no índice de radiação. Então, dinamicamente, o sistema gera menos energia quando tem uma sombra passando. Nos meses de verão isso acontece com mais frequência. E nos meses de inverno são os meses de céu de brigadeiro, né? Onde a gente não tem incidência de nebulosidade, baixa umidade. Portanto, a incidência de sol é um pouco melhor, a produção é um pouco melhor também. Mais contínua, digamos assim. Quem tem alguma dúvida ainda, quiser entrar em contato com você direto, pode falar com a Veridian, você vai fazer uma visita. Como é que é esse processo todo? A gente não cobra por orientação ao cliente, nem pelo projeto preliminar. A gente está à disposição no site veridian.com.br ou através do telefone 3357-7730. A gente vai até o cliente ou recebe a conta dele, faz o projeto, uma ideia de qual que é o investimento que ele vai ter, que benefício ele terá. E aprovando esse projeto, a gente parte para o projeto executivo, né? A gente vai ao local, faz um layout como esse aqui, faz o 3D quando necessário, todo o levantamento técnico mais aprofundado, para fazer um projeto executivo e aí entrar com a execução da obra, né? Mas o processo inteiro dura, em média, 1 mês e meio, 2 meses. Entre receber a conta e estar em condições de instalar é coisa de 1 mês. Quer economizar na conta de energia? É a nossa dica. Além de informativo isso aqui, não é? Serve também para alertar as pessoas sobre isso. O futuro pode ser tenebroso na conta de luz da sua empresa ou casa, ou pode ser tranquilo, dependendo daquilo que você investir hoje. E se você fala de futuro, me permita dizer um futuro que já está se tornando presente, que são os veículos elétricos. Não estou falando necessariamente de carros sofisticados e caros. Estou falando de veículos urbanos elétricos que podem ser individuais, como patinetes, como a bicicleta, como a rodinha. Tudo isso precisa de energia. Então, a energia desses equipamentos que estão crescendo e não é retorno, é inexorável o crescimento dessa matriz de mobilização urbana elétrica, ele vai ser tomado na sua garagem. Então é como se você tivesse, na minha casa eu já tenho, um posto de gasolina privado. O dia que eu puder eu vou comprar um carro elétrico, ou o dia que o carro elétrico baixar um pouco o preço. E aí vou abastecer o meu carro em casa. Então uma figura de linguagem é que meu posto é particular. Eu abasteço meus carros com a luz do sol de graça também. Isso vai ser uma realidade. A gente sabe que a hora que o carro, que é o elemento que mais vai provocar essa universalização, o carro elétrico chegar na garagem, a gente já vê hoje construtoras que nos procuram para fazer projetos solares nos prédios. Eles já estão precisando deixar vagas para carros elétricos nos prédios, que isso já está virando fator de decisão de compra ou não. Os clientes, o mercado já está optando por comprar aqueles prédios ou residências que já estão prevendo uma tomadinha para ligar o veículo elétrico, ou o patinete das crianças, ou a bicicleta, aquele que quer andar, que também é a bicicleta elétrica. Tudo isso pode ser provido pela energia solar, um próprio posto de energia no telhado de casa. Os países mais desenvolvidos já tem isso com vastidão. Aqui no Brasil a gente vê algumas cidades, né, tem uma empresa de patinetes lá em São Paulo, já está em Campinas, daqui a pouco está em Sorocaba também. Essas necessidades, elas já estão presentes. Não estamos falando de futurologia, estamos falando de algo que vai estar na nossa casa muito em breve. Então, hoje a gente fala de Tesla, fala de baterias inteligentes, modernas, que vão carregar, absorver essa energia para você usar depois. A gente está falando de uma série de inovações, de novidades que, é claro, estão aí batendo a porta já, não é mais futuro, estão batendo a porta. E você quer saber mais um pouquinho sobre isso? Entre em contato com o Luiz Cláudio Rosa, fala com a Veridian e informe-se sobre tudo isso que pode transformar a sua vida, na sua residência ou na sua empresa. Muito obrigado. Eu agradeço. Falei aqui com o diretor da Veridian. Muito obrigado. Luiz Cláudio Rosa, sobre o futuro, sobre a tecnologia do futuro que já está no presente. Valeu. Obrigado.